Olá, tudo bom? Quantas graduações, quantas pós-graduações você pode fazer? Se você fez lato sensu, você pode fazer stricto sensu? Como que funciona? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Nós vamos falar em cima da pergunta do Marco Antônio Marangon. Ele colocou o seguinte: eu posso ter as duas pós-graduações, a lato sensu e a stricto sensu? Esse ano eu gostaria de fazer lato sensu EAD ligado na minha área, mas também já procurei na internet e não acho nenhum site. Como posso encontrar? Vamos entender um pouco sobre esse mundo acadêmico aqui no Brasil. Na verdade, eu já vou começar respondendo. Você pode fazer tudo quanto quiser, nunca é tarde para fazer, nunca é tarde para recomeçar e nunca se deve parar. Veja, existe uma escadinha para seguir, mas uma vez que você já fez aquele título, você pode fazer outros menores ou outros maiores de acordo com essa escadinha. Vamos entender. Você vai entrar na escola, no seu primeiro contexto escolar, e você tem que concluir o ensino fundamental. Depois, você vai concluir o ensino médio. Em seguida, você vai escolher a graduação. A nossa graduação tem como característica, em sua grande maioria, formar para profissão. Então, você pode fazer, por exemplo, um bacharelado. Você pode fazer um bacharelado de Direito. Você pode fazer um técnico de negociação. Você pode fazer uma licenciatura de História. Então, você pode fazer quantas graduações você conseguir. O critério para que você entre na graduação é que você tenha um ensino médio. E aí você pode fazer quantas graduações você conseguir e, paralelamente, quantas você aguentar. Como você vai organizar a sua agenda, quanto que você tem de recurso para investir. Então, com relação aí, nós não temos problemas. Quando você saiu de uma dessa graduação, seja técnico, seja licenciatura, seja bacharel, o que você vai ter na sequência? A pós-graduação. A pós-graduação pode ser lato sensu, que é aquela pós-graduação livre, que já você funciona ainda como sujeito passivo, ela vai te dar o título de especialista e você vai atuar para o mercado. Ou você pode ingressar no mundo acadêmico da pós-graduação stricto sensu. Então, vamos lá. Quantas pós-graduações lato sensu você pode fazer? A mesma coisa. Quantas você conseguir e quantas você aguentar. E o mestrado? Quanto você pode fazer? A mesma coisa. Quanto você conseguir, quanto você aguentar. Eu só adianto que o mestrado já é mais difícil você conseguir conciliar com outro tipo de curso. Mas, mesmo assim, você pode fazer mestrado, pode fazer que é o stricto sensu, pode fazer o lato sensu, pode fazer outra graduação, você pode fazer tudo dessa coluna da graduação até o programa de mestrado. Para fazer o doutorado, você vai ter que ter passado pelo mestrado. Em alguns casos, você consegue fazer direto, mas isso é tema para outro vídeo. E aí, você fez o doutorado, você pode fazer o quê? A mesma coisa, ou lato sensu, ou mestrado, ou outro doutorado, ou outra graduação. Você pode fazer o que você quiser. Alguns pesquisadores que já são bem firmes numa linha de pesquisa, eles optam por fazer doutorado ou pós-doutorado. Por exemplo, uma das pesquisadoras que eu mais admiro nesse país, ela resolveu fazer a carreira dela na área de semiótica, na semiótica persiana. Então, ela fez graduação, mestrado, doutorado, só que ela é tão focada na linha da semiótica persiana que ela fez outros 13 pós-doutorados. Então, ela foi fazendo um, fazendo outro. Então, ela tinha um foco, não quis fazer outro doutorado, não quis fazer outro mestrado e se focou em cursos que a gente chama de pós-doutorado,
que seriam esses cursos que ela foi se especializando. No meu caso, eu não sou uma pesquisadora de uma linha. Como eu sou pesquisadora e especialista, e assim, minha grande paixão é metodologia de pesquisa, eu atuo em todas as áreas. Se você olhar lá na graduação, pós-graduação, em todas as disciplinas, você vai ter a matéria de metodologia científica. Então, ela é uma matéria muito plural e ela tem um pouco dessa minha característica pessoal como pesquisadora. Então, eu tenho desde a graduação, na área de humanas, na área de biológicas, eu tenho pós-graduação, lato sensu, eu tenho o mestrado de ciência da religião, de psicanálise, doutorado também em psicanálise, com ênfase em neurociência, estou fazendo comunicação e semiótica, que é na área de humanas, já estou vendo um outro doutorado na área de administração. Então, para minha característica de pesquisadora, dentro da área de método de pesquisa, eu sou plural, mas não é uma estratégia muito bacana se a sua área não é plural, porque eu transito entre os mundos, então eu transito entre as áreas. Então, na minha carreira, eu me especializei nessa pluralidade. Então, eu tenho muitas especificações, muitas qualificações, participo de congressos diferentes, grupos de pesquisa diferentes, fico fazendo graduação, pós-graduação, faço junto, mas porque eu tenho essa característica. Agora, já tem outro pesquisador, e a grande maioria dos pesquisadores se focam numa área que, assim, se eu não fosse tão plural na minha cabeça, eu acho que seria o mais adequado, você focar numa área e virar muito, 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 muito especialista naquela área, como é o caso dessa pesquisadora que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é a Santaella, e eu acho muito linda a carreira dela. Então, ela tem mais de 70 livros dentro dessa área. Ela trabalha muito forte dentro da semiótica persiana e ela eu já ouvi a terminologia deusa da semiótica. Então, se você pensar em semiótica hoje, você pensa em Santaella. Já é uma coisa que no meu currículo já fica meio complicado, porque eu faço tanta coisa que acabo não me especializando em nada, mas em tudo ao mesmo tempo, porque metodologia ela te dá essa pluralidade. Então, eu fico entendendo o método, revista, publicação, pós-graduação, esse ambiente que eu trago aqui para vocês, os assuntos novos que vão surgindo, eu vou atrás, eu quero grupo de pesquisa, o que acaba me deixando assim, um pouquinho em cada coisa. Mas, como eu sempre falo, não existe nem certo nem errado. Existe aquilo que serve e não serve para você. Então, no meu caso, foi muito benéfico, é muito benéfico essa atuação ampla de currículo. Em outros casos, se você pensa em ser um pesquisador específico, se você pensa em ter renome numa área específica, essa não é uma boa estratégia. A boa estratégia é você adotar uma área, escolher uma linha de pesquisa e ir até o final, independente como você vai se especializar. Mas, com relação à quantidade, quantas pós, quantos mestrados, quantos pós-doutorados, como eu falei, é quantas você conseguir aguentar. Independente da sua estratégia pessoal, independente se você vai se focar mais no mundo acadêmico, ou no mundo empresarial, ou no mundo de uma área, ou no mundo de múltiplas áreas, eu acredito que o mais importante é você nunca deixar de estudar. O conhecimento, por mais que a gente viva 1000 anos, a gente nunca vai conseguir esgotar. A gente nunca vai conseguir entender tudo, saber tudo, responder tudo. O que nós vamos conseguir é chegar o mais próximo de ser o melhor de nós mesmos. Ou seja, quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos nos transformando enquanto sujeitos. Nós vamos nos transformando enquanto pessoas, seres humanos, capazes de dar mais respostas, de compreender mais respostas, de conviver melhor, entender nós mesmos e o mundo que nos cerca. Então, quando esse exercício do buscar o conhecimento e buscar a sabedoria constantemente, é um exercício de humildade, é um exercício de você reconhecer que ainda precisa muito a ser feito e que você precisa de muito a se fazer e a se reconhecer. Independente do que você decidir, aquele pesquisador ou aquela pessoa que para na questão do conhecimento, que para na questão de buscar
estudo, ela acaba realmente parando no tempo. E como você sabe, não estou falando nenhuma coisa que precisa pensar muito, a nossa sociedade está mudando muito o tempo todo. A gente está numa confluência, eu acho que mais que confluência, a gente está num vulcão de superinformações, de produção de notícia em massa, produção de ciência em massa, só que cabe a nós mesmos termos essa consciência, não só para a gente, mas para passar para as pessoas, que para acompanhar essa ebulição, para acompanhar esse contexto que nós vivemos, nós precisamos nos atentar para a importância do conhecimento sendo buscado diariamente. Eu já falei aqui no canal e eu vou repetir uma coisa que eu ouvi do professor Trivinhos, com quem eu tive o prazer de ter uma matéria, e ele falou uma coisa muito profunda. Tudo que é profundo leva tempo. Tudo que é profundo e que é verdadeiro, existe um tempo de maturação. E o conhecimento também está nessa linha. Se você quer conhecer, se você quer ter sabedoria, se você quer conseguir internalizar, você precisa dedicar, você precisa ter tempo e investir esse tempo nessa linha, tá certo? Eu espero ter ajudado você a pensar um pouquinho mais sobre isso, não só você, Marco, mas todo mundo que acompanha a gente. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar umas dicas aqui pra gente, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!